Oi, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo Vitorino Assunção, sou mestre e doutor em urbanismo. Nós estamos aqui com a disciplina de projeto urbano e hoje nós vamos falar um pouco de projetos de intervenção e projetos de bairro. O que a gente vai ver nessa aula? Então, a gente vai apresentar aí algumas metodologias para elaborar projetos urbanos, aproximando aí com os conceitos de paisagismo urbano. Como é que a gente pode elaborar, então, os projetos urbanos, ou seja, projetos do bairro, tanto na periferia como no centro das cidades? A gente tem que entender primeiro que o projeto urbano contemporâneo ele tem uma característica muito comum que é um caráter fragmentado, né? Se a gente for pensar aí num planejamento urbano do início do século XX, você pensava o planejamento para uma cidade completa. É lógico que a gente ainda tem isso, né? Obviamente a gente ainda tem isso no que diz respeito aos planos diretores, que a gente já mostrou, mas, como a gente disse, há bairros com as suas especificidades, né? Cada bairro tem a sua particularidade, cada bairro tem a sua especificidade. Então, é possível a gente fazer projetos para cada bairro ou para trechos de território, pedaços de território específicos de um bairro, né? De certa forma, o nosso projeto urbano, o que a gente pensa como projeto urbano, é sempre para que atraia um desenvolvimento para a região, catalise esse desenvolvimento para a região. Nesse momento, a gente vai aproximar com outras duas disciplinas. Uma que é o diagnóstico e intervenção urbana, que vocês já tiveram, e outra com o paisagismo urbano. Então, como é que a gente elabora um projeto urbano? Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma série de levantamentos. Esses levantamentos já foram discutidos na disciplina de diagnóstico e intervenção urbana. Então, a gente tem levantamentos como uso e ocupação do solo, ou seja, como é que esse solo está sendo ocupado, que solo é esse, né? Segundo, gabaritos, ou seja, quais são as alturas dos prédios. A gente tem uma paisagem só com residências de térreo e mais um pavimento, ou seja, assobradadas ou não. A gente tem aí edifícios altos, 10, 12, 15, 20 pavimentos, né? A gente tem que estabelecer uma hierarquia viária, entender um pouco como é que funcionam as vias coletoras, as vias locais, as vias estruturais, enfim, arteriais. A gente tem que entender um pouco o relevo a partir da hipossometria, quais são as alturas desses relevos, né? Como é que isso está sendo, como é que essa cidade está sendo inserida no território. A gente precisa fazer um levantamento dos espaços livres públicos, né? Ou seja, quais são esses espaços, onde eu tenho praças, parques, áreas verdes, né? Eu preciso fazer um levantamento dos equipamentos públicos, o que eu tenho ali perto? Eu tenho escola, eu tenho igreja, eu tenho rodoviária, enfim, o que eu tenho ali? Com isso, eu consigo fazer uma leitura da paisagem, né? E aí eu vou sugerir a leitura com dois livros que são interessantes. O primeiro é Paisagem Urbana, do Gordon Cullen, e o segundo é A Imagem da Cidade, do Kevin Lynch. Depois, com isso, a gente pode ouvir a população, entender um pouco qual é a necessidade dessa população. A população participando desse processo, assim como nós falamos lá no plano diretor participativo. Com isso, a gente consegue elaborar uma série de diagnósticos, entender os problemas dessa cidade, compreender quais são as necessidades e, a partir daí, criar o que a gente chama de master plan. O master plan é um grande mapa desse território, identificando quais são as potencialidades, o que a gente pode projetar para aquela região, né? Exemplos muito característicos de projetos urbanos. A gente tem, por exemplo,
a cidade de Medellín, na Colômbia. A Medellín tinha altos índices de violência, muito em função dos problemas do narcotráfico, né? Existem até séries aí que a gente consegue ver sobre o narcotráfico. Então, era uma área da periferia da cidade, era uma área de comunidades com péssimas condições de vida, né? E aí há uma junção entre o poder público e a participação popular para melhorar as condições de vida nesse território, né? Então, o que ele faz? Ele vai, de certa forma, reconstruir um tecido urbano a partir da reconstrução de um tecido social, tá? Então, a gente vai reconstruir o tecido urbano a partir de um tecido social. Isso já é uma ideia lá da Jane Jacobs, no livro Morte e Vida das Grandes Cidades. A gente tem, então, em Medellín, projetos urbanos integrados, né? O que esses projetos urbanos têm como finalidade? Reestruturar, de certa forma, a vida social, né? Livrando essas pessoas do narcotráfico, né? Ou seja, o Estado presente nessa região também, não só um poder paralelo, não um poder paralelo. Então, algumas estratégias aí que foram colocadas para a implantação desses parques bibliotecas, né? Que era a construção de grandes parques e bibliotecas inseridas nesse contexto aí das comunidades. Primeiro, implantação de teleféricos, que vai permitir o acesso direto com linhas de metrô, né? Em vez das pessoas subirem a pé nos morros, então eu já tenho aí uma forma de acessibilidade. A segunda parte é a construção de habitação social nesses bairros. Ele constrói uma série de habitações sociais nesse bairro. Uma terceira parte é a construção dos parques e bibliotecas, garantindo, assim, serviços para essa comunidade. Não só uma biblioteca, mas serviços culturais, enfim. A implantação também de um programa que traria melhores condições de vida, né? Que vai incluir aí reforma de escolas, instalações de equipamentos públicos. Há uma renovação, então, do espaço público, interligando todos esses projetos, né? Ou seja, não são projetos separados, né? Esses projetos estão interligados de forma a interagir entre eles. Há uma integração entre eles e entre os investimentos. Então, aí, só para vocês terem uma ideia, o que eles chamam de Comuna 1 e 2, né, uma parte do território, que é designado 1 e 2, tem aí uma área de 158 hectares com 230 mil habitantes, né? Esse bairro cresceu de forma desordenada, sem um planejamento. A gente tem aí os problemas físicos, como a gente já fala, problema habitacional, falta de espaço público, degradação ambiental, falta de equipamentos comunitários. A gente tem um problema institucional, ou seja, o Estado, nesse caso, ainda não estava ali, né? Havia uma desarticulação do Estado dentro daquele território, portanto, há uma falta de controle desse território. Há uma questão social clara aí, que é a questão da pobreza e a falta de oportunidades para essas pessoas, né? E por isso, por conta dessa falta de oportunidades, é que a gente tem a questão do narcotráfico e o período aí de violência em Medellín. O que se faz, então? A construção de um novo sistema de transporte coletivo, que eles chamam de metrocabo, né? Que vai conectar o metrô com esta, que é a cidade formal, com esta cidade informal, né? Com esta comunidade, né? Há, de certa forma, um plano de intervenção mais abrangente que vai apoiar aí, ações sociais e institucionais.
Há a participação da comunidade, né? Então, obras de infraestrutura que vão trazer aí lazer, infraestrutura básica de questões sanitárias, enfim, tudo isso está dentro desses projetos urbanos. O que a gente tem isso? A recuperação com isso, a recuperação e a construção de espaços públicos, a rua, o valor simbólico da rua, ele é ressignificado, né? Então a gente tem a rua como lugar de encontro, como lugar de conectividade. A gente também tem a consolidação habitacional, né? Através de melhorias aí das condições habitacionais. A gente tem aí uma melhoria dos equipamentos públicos comunitários para educação, cultura, segurança, emprego. Há uma coordenação de programas de mobilidade e há aí uma melhoria nas condições do meio ambiente. Então a gente consegue ver aí ao lado, no mapa aí do lado, as intervenções que são feitas, por exemplo, nessas comunas, né, nessas comunidades. O projeto Nova Luz, que é um projeto aqui em São Paulo, que tem como finalidade aí trabalhar a questão do patrimônio urbano, do patrimônio histórico, tem a finalidade de trazer de volta para o centro as pessoas, né, com poder aquisitivo mais baixo, mas que tem aí uma demanda de trabalho no centro que pode ser extremamente interessante. Então, a gente tem um recorte no território de aproximadamente 50 hectares. Dentro desse projeto, a prefeitura vai definir alguns princípios norteadores. Por exemplo, proteger a malha urbana, quer dizer, essa malha urbana que tem aí uma característica histórica, enfim, ela está protegida, ela vai ser redesenhada, né? Vai ter um novo aspecto, uma nova paisagem. Definir portais de entrada, ou seja, onde que a gente entra nesse território que está separado. Estabelecer uma conectividade com o entorno, melhorando aí os deslocamentos, né? Cria-se também uma rede de áreas verdes, com novos parques, novas praças. Há uma acessibilidade com conexões da cidade por meio do transporte público. Há uma definição de setores mistos que vão, de certa forma, construir ou catalisar aí o desenvolvimento de uma vizinhança. Então, a gente consegue ver essas conexões, né? Essa rede de áreas verdes, essa conexão com a cidade, né? Espaços que são, de certa forma, âncoras para o desenvolvimento dessa cidade. Então, vocês conseguem ver todo esse material detalhado também no site da prefeitura. Recomendo que vocês vejam esse material. Mas, por exemplo, a gente tem aí a Rua Rio Branco, que é uma das principais ruas ali do centro, do bairro da Luz, em São Paulo. O que se propõe? A construção aí de bulevares, um novo desenho de calçadas, né, do passeio público, o desenho das ruas, tudo isso vai alterando a paisagem. Então, a gente tem que entender, por exemplo, que os projetos urbanos são intervenções que começam de levantamentos, né, de análise desse território, análises também culturais, sociais, econômicas, né, para melhorar esse território. A população, ela pode ajudar nesse processo, pode e deve ajudar com as assembleias, reafirmando, assim, uma cidadania, né? Ou seja, a gente está fazendo política, né? Fazendo isso, discutindo os rumos da cidade, discutindo as infraestruturas, discutindo a melhoria de vida, a gente está fazendo política também, tá? Então, voltamos aí à nossa pergunta, como podemos elaborar projetos de bairro, tanto na periferia como no centro? Então, a partir aí de uma leitura desse bairro, um levantamento dos diagnósticos, dos problemas e das potencialidades desse bairro, a gente pode fazer uma intervenção
tanto nas ruas, no desenho de praça, nos locais de habitação, no local de infraestrutura de serviços públicos, enfim. É possível desenhar essa cidade ou redesenhar essa cidade, trazendo, então, melhores condições de vida para a população. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela disciplina de projeto urbano e até a próxima aula.